Olá, turma! Como é bom nos reencontrarmos novamente, só que dessa vez de uma forma diferente, não presencial. Espero que vocês consigam compreender o conteúdo de ciências da melhor forma. Iremos, de forma clara, objetiva e com muita paciência, dar continuidade a todos os conteúdos que a gente já vinha trabalhando em sala. Iremos dar início a partir do capítulo 2 do livro didático de vocês. O capítulo 2, ele tem como tema estruturas da Terra. Só que, no entanto, ele é dividido em 3 partes. Camadas da atmosfera, camadas da Terra e tipos de solo. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre 2 temas: camadas da Terra e camadas da atmosfera. Iremos, nesse momento, dar início ao conteúdo camadas da atmosfera. Então, a atmosfera, ela significa esfera de ar e dá nome à camada formada por diversos gases e vapor de água que envolve o planeta Terra. Aqui nós temos a imagem do planeta Terra. Se a gente fosse procurar no dicionário o que significa a palavra atmosfera, seria camada de ar que envolve a Terra. Isso vocês já veem lá desde o ensino fundamental do 1º ao 5º ano. E essa camada de ar que envolve a Terra, o principal objetivo dela nada mais é nos proteger. Ela é uma camada invisível porque ela é formada por gases e por vapor de água. Então ela envolve o planeta Terra com o objetivo justamente de nos proteger dos raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol. A atmosfera, ela é responsável também pela formação dos ventos, das chuvas e também das nuvens. As camadas que formam a atmosfera, nós vamos ver uma a uma. Prestem atenção à apresentação. A gente tem a primeira camada, que é a troposfera, certo? A troposfera, que é essa camada azul. Em seguida, nós temos a estratosfera, que é essa camada lilás. Temos a mesosfera, que é essa camada laranja. E em seguida, nós temos essa camada avermelhada, que é chamada de exosfera. Vamos ver uma a uma as suas características. Nós temos a troposfera, que é a camada da atmosfera que está em contato direto com a superfície terrestre. É nela que encontramos o ar que respiramos. Qual ar que nós respiramos mesmo? Lógico que é o gás oxigênio. Então é justamente nessa camada azul, que é a troposfera, ela está diretamente ligada à superfície da Terra e é nela que nós encontramos o gás oxigênio. Em seguida, nós temos as características da troposfera. Temos aqui que ela é a camada mais baixa da atmosfera e ela tem uma altitude em torno de 15 km. Perceba que ela fica bem próximo, né, à superfície terrestre. Outra característica é nessa camada onde ocorrem nuvens, ventos, é onde ocorrem as chuvas, é onde ocorrem os furacões e é onde ocorrem os raios, como vocês podem ver aqui na imagem. Nuvens carregadas totalmente de água, prontas para ocorrer a chuva, assim como temos aqui os raios, né, acontecendo. A outra característica é que na troposfera nós encontramos o oxigênio necessário à sobrevivência dos animais e das plantas. Nós já estamos acostumados a ver nas aulas que é indispensável para qualquer ser vivo que ele consiga sobreviver na ausência de oxigênio. E é justamente nessa troposfera, nessa camada da atmosfera, que nós iremos encontrar esse gás tão indispensável na vida de todos os seres vivos. Temos agora aqui a estratosfera. A estratosfera, nessa camada quase não há presença de vapor de água. Quase não há presença de quê? De umidade. A concentração de oxigênio nela já é um pouco baixa, né? Aqui vocês têm uma imagem da NASA, né, justamente mostrando essa camada da estratosfera, que é justamente onde ela fica logo depois da troposfera. Outra característica é o seguinte:
A troposfera é onde justamente nós encontramos a famosa camada de ozônio, que nós tanto falamos, né, do buraco que está já cada vez mais sendo aumentado nessa camada. Ela é responsável por filtrar quem? Os raios ultravioletas do Sol. Essa camada é utilizada como via aérea para grandes aviões, pois não sofre influência dos fenômenos meteorológicos. Ou seja, nós temos duas características importantes aí. Onde os aviões andam? Justamente nessa camada, que é na estratosfera. Por que exatamente nessa camada? Porque os aviões eles não vão sofrer nenhuma interferência meteorológica. A outra característica principal é onde encontramos a camada de ozônio. Lembra lá no início da aula que eu falei? Ao entorno do planeta Terra, nós temos a atmosfera, que é uma camada de ar que envolve a Terra. Essa atmosfera ela está dividida em camadas. Uma das camadas é a estratosfera. E é justamente essa camada que vai ser responsável por fazer com que nós, seres vivos, sejamos protegidos dos raios do Sol, que são os famosos raios ultravioletas. Todos os dias passa na TV, no Instituto de Meteorologia, naquela parte da meteorologia, a jornalista fala o seguinte: usem protetor solar, raio ultravioleta ele está extremo. Existe um índice, uma numeração específica para justamente controlar, né, o índice desses raios. E como essa camada de ozônio, cada dia que passa, ela vai sendo diminuída, nós, seres humanos principalmente, precisamos nos proteger utilizando o filtro solar, o protetor solar na nossa pele, né? Visto que os raios ultravioletas estão cada vez mais intensos. Perceba que você é aluno do 6º ano, mas pergunte aos pais de vocês se ao longo das décadas, se ao longo dos anos, o calor ele não vem aumentando. Por que isso acontece? Justamente porque nós estamos cada vez mais poluindo o ambiente e isso, como consequência, tem trazido a diminuição dessa camada de ozônio que fica em uma das camadas da atmosfera, que é a estratosfera, tá? A outra camada da atmosfera é a mesosfera. A mesosfera, a queda de temperatura passa a ocorrer em virtude da baixa concentração de moléculas e da diminuição do calor oriundo da camada de ozônio. Então veja que a mesosfera ela já tem uma temperatura mais baixa, tá? Porque ela já vai começar a se distanciar um pouco mais, né, do planeta. Além do que existe uma baixa concentração, né, de moléculas, o que faz com que o calor ele seja diminuído. Outra característica da mesosfera: o ar ele apresenta resistência a objetos que entram na atmosfera da Terra. O calor gerado pela resistência do ar a diversas rochas que irão colidir com a Terra faz com que os objetos sejam incendiados, dando origem ao que é conhecido como estrelas cadentes. Então veja, lá a temperatura ela vai caindo um pouco, mas o que é que acontece? Quando qualquer objeto consegue penetrar nessa camada, logo ele é o quê? Incendiado. E esse incêndio justamente vai gerar o que vocês podem ver aqui na imagem, ó, o que a gente chama de estrela cadente, né? Essa é uma imagem aí que foi tirada por astronautas, tá? Aí temos a próxima camada, que é a ionosfera. A ionosfera, o ar ele é rarefeito e existem partículas que possuem eletricidade. Outra característica da ionosfera é que eles permitem a transmissão de ondas de raio a grandes distâncias, né? Como vocês veem na imagem, um satélite, né, que tem essa possibilidade de fazer essa captura, né, de ondas para que o sinal ele seja transmitido, tá? Essas ondas podem ser ondas de rádio, por exemplo. E temos a última camada, que é a exosfera, né? Uma dica que eu posso passar para vocês é que a exosfera ela começa com ex, ou X, que vem do prefixo externo, tá? Então ela é a camada mais externa da atmosfera. Ou seja, ela vai anteceder o espaço. Nessa camada,
as partículas se desprendem da gravidade do planeta Terra, tá? Então ela fica fora, né, na gravidade do planeta Terra, e a gravidade do nosso planeta, ela tem aproximadamente de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Esse é o número exato, tá? Não precisa ser decorado. Então, cada planeta vai possuir uma gravidade diferente. A Lua, por exemplo, ela tem aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. E os outros planetas do Sistema Solar, eles vão possuir outras gravidades, que não precisam ser decoradas, tá? Então, outra característica da exosfera, né, ela ocorre o fenômeno do que a gente chama de aurora boreal. É o local onde permanecem os satélites de transmissão de informações e também onde a gente vai possuir quem? Os telescópios espaciais. Então, esses telescópios que vão tirar aquelas fotografias que a gente vê nos livros de fora do planeta para dentro, é justamente necessário que esses satélites eles estejam nessa camada, né, que fica externamente ao planeta, que é o que a gente chama de exosfera, tá? Então vamos fazer um pequeno resumo, né, do que foi passado até aqui. Nós estamos vendo quem? As camadas, né, da atmosfera. O que é uma atmosfera? É uma camada de ar que envolve o planeta. Essa camada de ar, ela tem a função de quem? Proteger o planeta Terra, e justamente essa camada tem a possibilidade de fazer a retenção de calor. É por isso que quanto mais nós poluirmos o planeta, mais o buraco da camada de ozônio irá aumentar e, consequentemente, essa retenção de calor ela será diminuída e nós possibilitamos a ficar cada vez mais desprotegidos. Essa retenção de calor filtra os raios solares e ela possui 5 camadas, como a gente acabou de ver, uma a uma, junto com as suas características. Quais são essas camadas? A primeira é a troposfera, em seguida temos a estratosfera, depois a mesosfera, ionosfera e por último a que fica fora mesmo da atmosfera, que seria a exosfera, tá? Espero que vocês tenham compreendido as camadas da atmosfera. Qualquer dúvida, estarei a manhã inteira online no WhatsApp para que vocês possam no grupo tirar todas as dúvidas. Agora nós iremos entrar na segunda parte do segundo capítulo do livro, que é a estrutura da Terra. A estrutura da Terra, ela é formada por 3 camadas, tá? Que é a crosta, o manto e o núcleo. Só que o manto, ele vai ser dividido em manto superior e o manto inferior. Depois nós temos o núcleo, que vai ser dividido em núcleo externo e o núcleo interno. Se nós pegarmos o planeta de fora para dentro, a gente tem crosta, que é a primeira camada. Em seguida nós temos o manto superior aqui de laranja, o manto inferior aqui mais um laranja mais fraquinho. Depois temos em seguida o núcleo externo e por último a gente tem o núcleo interno. Cada camada da Terra, não é agora a camada da atmosfera, é a camada do planeta Terra, ela vai possuir características, seja na sua composição, seja na sua localização dentro do planeta, tá? Então, iniciamos agora com o núcleo. Onde é que está o núcleo? No centro da Terra, tá? Então, o núcleo, ele é formado literalmente por uma composição férrica, tá? Ou seja, a principal componente que nós encontramos no núcleo da Terra é o ferro. Então, o núcleo, ele está em torno, possui em torno de 3.400 quilômetros de espessura, tá? Isso no centro da Terra. Ele possui 2 partes, como eu falei para vocês, o núcleo interno
e o núcleo externo. O que é que vai diferenciar o núcleo externo para o núcleo interno? O núcleo interno, ele tem uma composição sólida, formado por ferro. E o núcleo externo, a composição dele é uma composição já líquida. O ferro, ele não está sólido, o ferro, ele está derretido, tá? A temperatura que o núcleo possui é de aproximadamente 6.000 graus Celsius. Então perceba que é uma temperatura muito alta. Vamos recapitular. O núcleo, ele está localizado onde? No centro da Terra. Esse núcleo, ele tem 3.400 quilômetros de espessura. O núcleo, ele é formado pelo núcleo interno e externo. Núcleo externo, ele é ferro sólido. Núcleo interno, ele é ferro derretido. E a outra característica é a temperatura que ele possui, de aproximadamente 6.000 graus Celsius. Ok? Em seguida, nós temos o manto. O manto, ele já tem uma característica diferenciada. Ele já tem uma característica um pouco pastosa, uma característica fervente, tá? Então ele tem uma espessura em torno de 2.900 quilômetros. Ele não é formado por ferro, ele já muda a sua composição. A composição dele agora é formada por magnésio e a sua temperatura é de aproximadamente 3.500 graus Celsius. O manto, eu falei para vocês que ele é dividido em manto superior e manto inferior, não é isso? Então, eu tenho o manto superior, que é o magma e o núcleo externo, eles estão em constante movimento. Isso acontece porque o calor do núcleo interno, ele é sólido e se propaga para o núcleo externo, que ele é líquido. Para o magma pastoso, criando movimentos de subida e descida nessas partes, líquida e pastosa. Então, a diferença do manto superior para o manto inferior é que uma vai ser líquida e a outra vai ser pastosa, justamente por causa da movimentação, né, do núcleo da Terra, tá? A outra camada, que é a última, que é a camada mais superficial, é aquela camada que envolve o planeta, é o que a gente chama de litosfera ou crosta terrestre. É a mesma coisa, tá? A espessura dela é de 6.370 quilômetros. A composição dela, o que é que ele vai possuir? Olha o que ele tem: oxigênio. É lógico, é na crosta terrestre que nós plantamos, é na crosta terrestre que todos os seres vivos sobrevivem. Então era impossível que na crosta terrestre não tivesse, né, olha ele novamente, o oxigênio, que é um gás indispensável para qualquer ser vivo. Além disso, nós temos o silício e temos também o alumínio. Temos em menor proporção outras composições, como o ferro, o cálcio, o potássio, o magnésio, o fósforo e o enxofre. Então, recapitulando, nós temos a crosta terrestre, que é a camada mais superficial, o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. O que vai diferenciar cada camada vai ser a sua composição, a sua temperatura, assim como também a sua espessura, ok? O que é que nós encontramos na crosta terrestre? Essa imagem aqui representa muito bem como seria a camada superficial do planeta. Nós temos a letra A, essa parte aqui, que representa o solo. Nós temos essa parte B, que representa o subsolo, que fica abaixo do solo. E temos a letra C, que é o que a gente chama de rocha matriz. O que é que vai diferenciar, né, cada camada da crosta terrestre ou litosfera? O solo, que é essa parte da letra A, é o local onde a gente planta, é o local onde a gente vive, é o local onde vai possuir substâncias nutritivas que possibilitem que as pessoas consigam plantar, colher para a sua própria subsistência. Nós sobrevivemos
nessa camada, que é o solo. E nós não caímos andando sobre ela sem cair, justamente por causa daquela gravidade que eu falei lá em meados da aula, onde a gravidade da Terra, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, nos faz com que sejamos atraídos para o centro da Terra e nós caminhamos sobre a costa terrestre sem nenhuma chance de cair, visto que nós somos atraídos para o solo, para o centro da Terra, tá? Em seguida nós temos o subsolo. O subsolo é a camada que vai ficar abaixo do solo. É no subsolo que nós vamos encontrar algumas substâncias, certo? Químicas, como por exemplo, o ferro. É justamente no subsolo onde nós vamos encontrar água, tá? Nós que moramos em Umbaúba, por exemplo, perceba que a maioria das casas, elas vão possuir o quê? Água nas cisternas. E essa água, elas são provenientes de onde? Do subsolo. Em Umbaúba, uma média de aproximadamente 20 a 30 metros de profundidade para que você consiga encontrar água. E essa parte já é considerada o quê? Já é considerada subsolo. E em seguida nós temos a rocha matriz. O nome dela já diz por si só o que ela é. Ela é a matriz. É ela que vai originar o subsolo, é ela que vai originar o solo. E é justamente pela força do que a gente chama do intemperismo, né? A ação do vento, a ação da água da chuva, que faz com que essa rocha matriz ela vá se desgastando ao longo do tempo e como consequência forme o subsolo, assim como também forma o solo. Tá? Então, aqui tem um resumo, mas foi tudo que eu já falei, mostrando para vocês o que é rocha matriz, o que é subsolo e o que é solo. Vocês receberão todas essas lâminas desses slides e vocês poderão depois ler com mais calma, atentamente, e qualquer dúvida estarei nesta manhã à disposição de vocês. E agora eu vou passar algumas atividades. Vocês estavam de férias, descansaram, assistiram muitos filmes, assistiram seriados, dormiram até tarde, mas agora voltamos à realidade, só que de uma forma diferente, virtual. Primeiro eu irei passar uma pesquisa bem simples. Essa pesquisa é: de que forma é que os cientistas podem conhecer o interior da Terra? Nós já vimos que no interior da Terra nós encontramos o núcleo interno e o núcleo externo. Mas percebam que ele possui uma espessura em quilômetros muito distante. Como é que nós podemos, que nós moramos na crosta, fazermos pesquisas no interior da Terra? Façam essa pesquisa. Escrevam no caderno. Quando nós voltarmos os nossos encontros presenciais, eu darei visto em todas as atividades. Depois, uma atividade um pouco mais longa. É bem interessante. Eu quero que vocês procurem no Google, tá? Esse vídeo que tem o título Terra, o poder do planeta, atmosfera. É um vídeo que vai possuir em torno de 49 minutos e 13 segundos. Vocês poderão ver com imagens reais, vocês poderão assistir vídeos de justamente todas as camadas da atmosfera que a gente já acabou de ver, tá? E poderão com certeza se aprofundar ainda mais no conteúdo que nós acabamos de ver. E em seguida temos a atividade do livro. Lembre de fazer o cabeçalho e são 3 páginas de atividade. A página 36, a página 37 e a página 44. Esses conteúdos justamente vão retratar atividades da camadas da atmosfera e sobre a estrutura da Terra. Ok? E por último, eu quero que vocês façam uma atividade prática. Essa atividade eu quero que seja realizada por todos até sexta-feira. Hoje são 11 de maio, não é isso? 4 de maio, desculpe. Então, dia 5 de maio,
que é na sexta-feira, né? 4, 5, 6, 7, 8 de maio. Eu quero que vocês, na sexta-feira, à tarde, certo? Tenham esse tempo para comprar uma massinha de modelar, caso vocês não tenham em casa, mas provavelmente vocês têm, que nós já fizemos uma atividade com massinha de modelar, e eu percebi que vocês compraram uma caixa, mas nós utilizamos pouca. Vocês vão precisar de 5 cores diferentes da massinha de modelar. E eu quero que vocês modelem as camadas da Terra. A crosta, o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Cada camada com uma cor diferenciada. No livro tem várias ilustrações como seriam essas camadas. Depois que vocês fizerem essas camadas, eu quero que vocês gravem um vídeo explicando cada característica dessas camadas. Esse vídeo não ultrapasse 30 segundos, algo bem sucinto, tá, pessoal? E em seguida que vocês fizerem esse vídeo, postem no seu Instagram ou no Instagram dos seus pais, marquem o meu Instagram, @marcabruno, marque o Instagram da escola, @Colégio São Salvador, e usem 3 hashtags. Hashtag fique em casa, hashtag professor top, hashtag aluno top. Porque como é de praxe, quando o professor é top, o aluno é top. Muito obrigado e estarei a manhã inteira à disposição de vocês online para tirar todas as dúvidas.